paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para o culto no Senhor, para que nós possamos juntos louvar o nosso Deus. Mais uma vez, queridos, estamos online, mais uma vez obedecendo ao decreto governamental sobre o distanciamento. Hoje, 28 de fevereiro de 2021, estamos, por um lado, consternados com tantas mortes, tanto sofrimento ao redor do mundo. Por outro lado, estamos também felizes de o Senhor nos dar ainda a possibilidade de que, mesmo à distância, possamos cultuá-lo, possamos juntos louvar a Ele. Nós oramos particularmente por cada irmão, cada irmã da nossa igreja e de igrejas irmãs, e nossos parentes, nossos conhecidos, que estão enfrentando a doença ou enfrentando o luto. A dor tem chegado de maneira direta ao redil da nossa igreja, e por isso nós louvamos a Deus porque Ele tem nos confortado. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem nos dado graça, Ele tem nos dado a possibilidade de louvá-lo mesmo em meio à tempestade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Mas, irmãos, vamos orar antes de nós começarmos a mensagem, agradecer a Deus pela direção e agradecer ao Senhor agora também por essa mensagem na palavra. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor Deus, de adoração, de louvor a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Deus, muito obrigado por Tua bênção, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor fará ainda em nossas vidas. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos a Ti em favor daqueles que estão com o Covid-19, os internados ou que estão em casa. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor redobre as forças de cada um, redobra a saúde de cada um, ó Pai. Nós te pedimos também, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver e fazer a Tua vontade, de tal maneira, Senhor Deus, que os enlutados, aqueles que estão neste momento passando pela dor da perda, que o Senhor os fortaleça e que use a cada um de nós como instrumento para sermos ombro amigo, ombros consoladores, usados pelo Teu Espírito Santo para aqueles que estão no momento de dor. Muito obrigado, Senhor Deus, também por cada irmão e irmã que o Senhor promoveu à glória, porque eu sei que hoje eles estão melhores do que nós. Nós te louvamos por tudo, nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor abençoe esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos aqui em Isaías, capítulo 44. Vamos falar um pouco sobre a soberania do Senhor e sobre o fato de só o Senhor ser o nosso Salvador. E o que isso implica, tanto nessa afirmação que ele faz para Israel, quanto no fato de ser uma afirmação na época do Antigo Testamento para nós hoje. O que é que isso implica? O que é para nós? Quais são alguns textos correlatos, né? Que Deus possa nos ajudar nesta oportunidade. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto a correntes das águas. Um dirá, eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá da própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo?
que eu declare ou exponha perante mim, que esse anuncie coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amados, este é um dos textos mais maravilhosos sobre o Senhor falando acerca de si mesmo. Ele nos mostra a sua soberania, ele nos mostra a escolha que fez e ele nos mostra também que só ele é Deus. Por que isso é tão importante para nós em um momento como este? Isso é importante porque nós passamos por muitas dificuldades. São tempos difíceis e estranhos este tempo que nós estamos vivendo. Nós não temos a possibilidade de comparar este último ano, e se formos levar em consideração todo o mundo, o último ano e mais alguns meses, com qualquer outro ano que nós tenhamos vivido. Outras gerações passadas conviveram com pandemias. Houve a gripe espanhola, houve a peste bubônica, isso para citar duas. Mas nós estamos vivendo o tempo da Covid-19. É um período da humanidade em que normalmente os historiadores pontuam como uma espécie de marco que finaliza uma era e que dá início a um novo tempo, a uma nova contagem de tempo. O que é que os historiadores usaram para se referir ao início da Idade Média? Foi um evento histórico. Que outro evento para se referir ao fim da Idade Média? Um outro evento. O que nos parece é que este ano de 2020 e agora também o ano de 2021 será um marco histórico. Por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa do fato de que a humanidade foi posta de joelhos em virtude de um pequeno ser, um vírus. O que nós temos em contraste a tudo isso é o Senhor se afirmando como Deus, como soberano, como aquele que detém todo o poder, como aquele que é dono de todas as circunstâncias, como aquele, amados irmãos, a quem o vírus não pegou de surpresa, como aquele a quem esse vírus não foi algo que pegou desapercebido. Pelo contrário, todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os eventos estão debaixo da soberania do Senhor. Estão debaixo da soberania de Deus. Por isso é importante textos como este de Isaías capítulo 44, que nos mostram que ele chama os seus para ouvi-lo. Aqui ele falando com o povo de Israel, ele os chama de Jacó, chama de Israel, e diz que ele escolheu. A soberania do Senhor na sua escolha, a soberania do Senhor na sua eleição, nos mostra que ele está à frente de todas as coisas. Quem é bom em jogos de tabuleiro, jogos de mesa, como xadrez e outros parecidos, são pessoas que conseguem pensar à frente. São pessoas que no xadrez, por exemplo, conseguem estar 2, 3, 4, às vezes até 10 jogadas à frente do que está acontecendo naquele momento no tabuleiro. Essas pessoas, elas têm uma grande capacidade de planejamento, uma grande capacidade de antecipação, e geralmente essas pessoas é que ganham as partidas.
de jogos complexos como o xadrez, por exemplo. São pessoas que estão à frente. Mas o que dizer do nosso Deus? Ele não está 4, 5, 6 jogadas adiante. Na verdade, não existe nem jogo. Não existe disputa. Não existe partida. O que existe é um desenrolar de acontecimentos previamente planejados e estabelecidos pelo Deus soberano, que sabe antecipadamente de todas as coisas e não só sabe como determina para a sua honra e para a sua glória. A verdade, queridos, é que chegará o tempo em que nós, no dia da eternidade, entenderemos tudo isso. Abraçaremos aqueles que se foram antes de nós e aqueles que, porventura, tenham ficado para irem depois de nós, ou serem arrebatados depois que nós, essa geração, ou alguns de nós tenham partido para a glória através da morte física, também todos reunidos, entenderemos a vontade do Senhor para nossas vidas. Entenderemos todo este curso da história e todos os acontecimentos, porque é o Senhor que determina. Ele chama a si mesmo de ser o primeiro e o último. Como Jesus repete este fato, chamando a si mesmo de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em momentos de dificuldade, em momentos de grande dor, inclusive, temos testemunhado homens e mulheres que, por amor ao Senhor, têm conseguido passar por grande dor, têm conseguido passar por grande dificuldade, por grande perda, louvando e engrandecendo ao Senhor. Para nós tem sido momentos de dar glória a Deus nas alturas, porque o Senhor tem guardado os corações. Isso não significa, queridos, que não há dor, isso não significa que não há luto, isso significa que não há tristeza. O que significa é que o Senhor consola os seus. E significa que o Senhor, Ele, com o seu plano maravilhoso, Ele está permitindo o desenrolar da história dentro do seu poder, dentro do seu planejamento, para que no final o nome dele seja glorificado. Eis aqui este texto que diz que chegará o momento, ele vai, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às águas, às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Aqui ele fala sobre a chegada daquele grande dia. O dia em que o milênio, ele acontecerá, será uma realidade, tal qual é real este momento que nós estamos vivendo. Ele promete um reino a Israel, um reino que não tem fim. E ele promete para Israel um reino sobre o qual um dos filhos de Israel reinará de maneira santa e perpétua. Jesus Cristo. E para nós, a igreja, nós que não somos Israel, nós que não fazemos parte diretamente desta profecia, qual é o nosso papel? O nosso papel é, na condição de noiva fiel, na condição de noiva que permanece firme, independentemente das circunstâncias. Um dia participaremos das bodas do Cordeiro e como esposa deste rei, como esposa deste rei que reinará por 1000 anos sobre toda a terra, também participaremos de todas essas bênçãos descritas aqui. Numa posição especial, numa posição diferente, numa posição não só de espectador,
mas na posição de esposa do Cordeiro, esposa do leão da tribo de Judá. Isso é muito importante para cada um de nós e é um consolo muito grande para cada um de nós. Ele chama a si mesmo de o primeiro e o último e diz que além dele não há Deus. Além dele não há Salvador. E aqui no capítulo 43, a partir do versículo 8, olha que tesouro temos aqui. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor Jeová, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então esse trecho, queridos, nos mostra o Senhor reivindicando mais uma vez e lembrando mais uma vez o fato inquestionável de que só há um Deus e que só o Senhor é Deus. É interessante notar que ele diz que ele é a única pessoa que salva. Ele diz no versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Só há um Deus. Só há um Deus que salva. Não há um Deus que possa substituir este aqui, porque todos os outros deuses são meras invenções do coração humano. Ele diz no versículo 11, eu sou o Senhor Jeová, e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador fora do Senhor. É o Senhor que nos salva. E quando nós vemos no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo sendo chamado de Salvador, nós entendemos aqui claramente o Senhor Jesus Cristo tomando para si essa prerrogativa encontrada aqui em textos como Isaías 43, Isaías 44, dentre tantos outros, para mostrar a Trindade Santa trabalhando na nossa salvação. Aqui são promessas, queridos, que ele faz a partir do versículo 8 e vai até o versículo 13, mais uma vez sobre a redenção final de Israel. E é interessante que essa mensagem nesta noite é uma mensagem na qual nós estamos falando sobre a redenção de Israel, mas no contexto nosso como igreja. Porque o que eu quero lembrar para os irmãos é que a nossa promessa não é simplesmente de um falecimento em virtude de uma doença ou um acidente, ou seja lá qual for a circunstância, e simplesmente ir para o céu. Quero lembrar para os irmãos que o Senhor prometeu para Israel esta terra. O Senhor prometeu para Israel esta terra por 1000 anos. E o Senhor prometeu cumprir para aquele povo todas as promessas que foram feitas. E o que é que isso tem a ver conosco? Mais uma vez quero lembrar para os irmãos. Estaremos casados com o Senhor. A noiva agora será esposa. Seremos corregentes. Teremos posição de autoridade. Não por uma questão de orgulho nosso ou de merecimento nosso, mas por galardão pelo fato de que o Senhor nos comprou e nos usa aqui enquanto estamos oferecendo frutos de arrependimento. E aqui em Romanos capítulo
6, versículo 22, temos assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida aqui nesta terra é uma caminhada. A partir do momento que o Senhor Jesus nos salva, a partir do momento que o Senhor Jesus nos redime, a partir do momento que o Senhor Jesus transforma nossas vidas, agora nós temos uma vida aqui de oferecer frutos de santificação. É isso que esse versículo 22 de Romanos 6 nos diz. É nosso papel oferecer frutos de santificação. Isso significa transformação diária. Isso significa convicção plena no poder do Espírito Santo de trabalhar em nós de tal maneira que nós possamos obter um crescimento contínuo. Sabemos que não alcançaremos a perfeição aqui, mas nós sabemos que o Senhor trabalha em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor, Ele trabalha em nós de tal maneira que nós podemos deixar para trás aqueles velhos hábitos, deixar para trás aqueles velhos sentimentos que eram guardados nos corações. Então, queridos, voltando para Isaías, agora no capítulo 40, tem aqui uns versículos que falam ainda sobre o Senhor, Ele cuidando. E o texto nos diz assim, versículo 27 de Isaías 40. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao ousado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor mostra aqui mais uma vez que é Ele que fortalece. Ele mostra mais uma vez que é Ele que dá a força, que é Ele que sustenta. E o que nós vemos aqui, mais uma vez, essa promessa para Israel é de que Ele não vai deixar nenhuma de suas palavras cair por terra sem que tudo se cumpra. Isso nos leva, amados irmãos, agora para um trecho que fala de uma promessa particular a nós como igreja. Em João, capítulo 13, versículo 36 em diante, que diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos pelas mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais,
guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, esse trecho aqui nos mostra a atitude humana perante a salvação, a atitude humana perante o Senhor Jesus, nos mostra a fragilidade do homem, a incapacidade humana de seguir a Cristo, a incapacidade humana de sequer se manter fiel diante de algumas provações. Nós vemos o Senhor Jesus avisando a Pedro que ele já está salvo, que Pedro não pode segui-lo naquele momento pelo caminho que Jesus está trilhando, que é o de morrer em favor de outras pessoas. E Pedro insiste dizendo que segue, que vai ser fiel. Então Jesus o adverte dizendo que Pedro iria negá-lo. Nós sabemos que Pedro negou. Nós sabemos que Pedro rejeitou. Então Jesus, logo após esse aviso dado a Pedro, Jesus começa a nos mostrar que ele nos dá a salvação e que ele prepara um lugar maravilhoso para nós no reino celestial. E isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Porque como nós vimos, amados irmãos, nas promessas feitas para Israel, há um reino sobre o qual Cristo vai reinar. E há lugar para nós, igreja, também neste reino. Mas mesmo antes, nós seremos arrebatados. Mesmo antes desse reino iniciar, nós seremos arrebatados. O nosso lugar está garantido. O consolo também nos está garantido, porque o Senhor Jesus aqui não promete apenas uma moradia, não promete apenas uma vida eterna após a morte ou o arrebatamento, mas o Senhor também promete aqui o Consolador. Ele promete aqui também um consolo. Ele promete que não nos deixa órfãos. Ele promete que não nos deixa sós. Ele promete que Ele é o Senhor. Ele chama a si mesmo de o caminho e a verdade e a vida, porque Ele pode. Ele pode afirmar essas coisas porque Ele é Deus. É Deus encarnado. Foi necessário que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, se encarnasse para pagar pelos pecados que nós cometemos, porque a nossa ofensa era contra o Senhor. Então o que nós temos aqui, amados irmãos, é uma promessa maravilhosa de que o Senhor, Ele não só nos guarda, não só nos protege, como também nos consola. E então, quando passamos por momentos de dificuldades, então quando passamos por momentos de dor, então é neste momento que o Senhor nos consola, nos conforta e nos aponta para o futuro. Ele nos aponta para aquele dia no qual nós teremos o descanso eterno, aquele dia no qual nós estaremos sempre com o Senhor, aquele dia no qual nós estaremos no reino celestial. Amados, isso pode parecer uma espécie de consolo barato, mas não é. Não é o fato de simplesmente aceitarmos de cabeça baixa todas as circunstâncias que acontecem hoje por causa de uma esperança sobre algo no futuro. Não. O Senhor nos chama a sermos ativos. O Senhor nos chama a sermos trabalhadores da seara. O Senhor nos chama a orarmos diante das dificuldades, a orarmos diante da dor. O Senhor nos chama a todas essas coisas, mas Ele também nos chama a descansar. Não é uma esperança para consolo ou muleta de corações fracos. Pelo contrário, são palavras de consolo
para corações que se reconhecem pecadores e que precisam de um Deus santo, sustentador, uma rocha eterna sobre a qual esses corações podem se firmar e, quando ali firmados, são inabaláveis e permanecem para sempre. Não por causa do próprio mérito, não por causa da própria força, não por causa do próprio braço, mas por causa do fato de estarem firmados na rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as águas, mas nada pode abalar aqueles que são chamados filhos de Deus. Jesus, ele diz que ele é aquele a quem nós chegamos ao Pai. Quando Filipe pergunta onde está o Pai, ou quando pede, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Jesus aponta para si mesmo. Ele pode, porque Ele é Deus. É o Deus que morreu em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e um dia vai voltar, vai chamar a sua igreja. Seremos arrebatados. Depois haverá as bodas do Cordeiro e a implantação do reino milenar. E nós, agora na condição de esposa, reinaremos com o Senhor. E que Deus nos console com estas palavras em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo bem que o Senhor nos dá, Pai. Fortalece e continua fortalecendo a Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor os levante da cama, que o Senhor restaure a saúde de cada irmão, cada irmã, cada missionário, cada irmão que está perto aqui no TBI ou longe. Nós te pedimos em nome de Jesus pela restauração, Pai. Nós te pedimos ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, também pelo fortalecimento espiritual da Tua igreja. Que este tempo em que nós temos visto tantas coisas difíceis e estranhas, nós possamos aproveitar para viver e fazer a Tua vontade, Pai. Para buscarmos coisas sadias, para obtermos o crescimento espiritual na Tua presença, para ficarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém.